Oi, gente, eu estou aqui para fazer um resumo e uma análise, comentários, né, da entrevista que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu à Rede Globo de televisão, né? Vamos falar sobre 17 pontos, sugiro que vocês assistam até o final, né, para a gente analisar tudo. Um dos questionamentos iniciais foi justamente a questão das investigações sobre o filho do Lula, conhecido como Lulinha, né? Lula falou aquilo que ele vem falando sempre, que se ele cometeu algum erro, ele será investigado e condenado, ou pode ser inocentado, né? E que ele não vai mover nenhuma palha para defendê-lo, né? Ele teve uma postura muito semelhante quando o assunto foi para Jacques Wagner, e Renata lembrou que Lula emprestou apoio a Jacques Wagner. Aqui Lula faz uma coisa que eu entendo muito interessante. Ele diz basicamente o seguinte: Jacques Wagner não está condenado ainda. Ele tem muitos anos de prestação de serviços ao PT e a ele, lealdade a ele. E Lula mostra lealdade a Jacques Wagner. Isso não quer dizer que Lula vai favorecer que Jacques Wagner, ou tentar ajudar Jacques Wagner nas investigações. Não, ele deixa claro. Se ficar aprovado, ele será processado, condenado e tal. Mas enquanto ele não for, ele é inocente até que se prove o contrário. E Lula chega a usar de uma ironia. Espero que se um dia você, Renata, for acusada de alguma coisa, tenha gente, amigos seus, que esperem você ser condenado e tratem você como inocente até que se prove o contrário. Essa lealdade de Lula, eu acho que a um amigo, mas ao mesmo tempo ele deixar claro que não vai mover nada para protegê-lo, para blindá-lo. Esses dois movimentos, eles para mim falam muito sobre o caráter de Lula. E eu acredito que esse elemento dialoga com um brasileiro que entende, olha, ele não abandonou o amigo, né? Assim como ele não abandonou o filho, ele foi falar com o filho e tal, mas ele não vai proteger o filho, ele não vai blindar o filho, ele não vai mudar o delegado da Polícia Federal que vai investigar. Essa postura significa que qualquer pessoa que cometeu errado vai ser responsabilizada, né? Enfim, depois o assunto foi para os aposentados, né? O escândalo do INSS, né? E ele afirmou que o governo vai zerar a fila até a próxima semana, convidou os apresentadores da Globo para irem lá e ver, né? Sobre dívida pública, a questão do INSS também tratou do escândalo do INSS, e Lula lembrou, né, que o escândalo, isso foi dito pelos entrevistadores, né, que começou antes, mas eles quiseram ressaltar muito quando o escândalo teve mais descontos, que foi durante o governo Lula. E Lula lembrou que a investigação da Polícia Federal aconteceu no governo dele, né, e que não foi investigado no governo Bolsonaro quando o escândalo já estava em curso. Algumas coisas Lula deixou de dizer. Lula deixou de dizer que o governo Bolsonaro foi avisado dos crimes no início do seu mandato e nada fez. Lula também deixou de dizer uma coisa que eu considero importante. Quando foi questionado, mas o Carlos Lupe nada fez para bloquear os descontos e, enfim, ele deixou isso nas entrelinhas, mas ele não foi tão claro. Talvez por não querer dizer uma coisa que talvez choque as pessoas. Mas a verdade é que a Polícia Federal não queria que os descontos parassem enquanto a investigação não tivesse reunido todas as provas. Porque sabia que se o governo desse qualquer sinal que estava investigando, que bloqueasse, a quadrilha iria destruir provas. Ou seja, a Polícia Federal, durante a investigação, ela não quis mover nada, nem alertar nada, nem fazer o Carlos Lupe, nem ninguém mover, porque era importante que tudo continuasse como estava, para que quando eles fizessem a acusação, todo mundo envolvido fosse preso. E foram presos, né? Enfim, esse aspecto eu acho que para mim ficou muito claro nas entrelinhas, mas Lula não quis ser tão firme, né, em relação a isso. Dívida pública e juros. Lula lembrou do peso da taxa de juros elevada. A boa parte do governo dele esteve sob a presidência do Roberto Campos Neto, e mesmo quando ele indicou o Galípolo, isso não mudou. Bem, quem foi, e aí eu lembro, quem foi que defendeu a autonomia do Banco Central? Bolsonaro, Paulo Guedes, e a direita votou favoravelmente.
Quais foram os únicos 4 partidos que não deram um único voto favorável à autonomia do Banco Central? PT, PSOL, PCdoB e Rede. Foram esses partidos que têm representantes no Congresso brasileiro e que não deram votos favoráveis à autonomia do Banco Central. Isso mostra uma coisa muito importante. É muito importante. Que é essa autonomia que é um dos fatores fundamentais para essa elevada taxa de juros, né? O Banco Central acaba não respondendo, não tendo uma política monetária alinhada à política do governo. Situação fiscal herdada de Bolsonaro. Lula lembrou o enorme problema fiscal deixado pelo governo Bolsonaro. E aí eu lembro a PEC Kamikaze, os gastos extraordinários realizados em ano eleitoral, né? O represamento de precatórios e outras obrigações deixadas para os anos seguintes, né? O governo Bolsonaro não quis pagar os precatórios, que eram despesas, casos já julgados, né? Mas que não foram pagos, né? E que o governo Lula teve que pagar. E eu gostaria de lembrar, né, e o Lula não lembrou isso, não destacou isso com tanta ênfase, mas eu acho que vale a pena lembrar, o orçamento secreto, as emendas de relator, né, que é necessário acabar com esses mecanismos que estão estrangulando o orçamento público. Quando o Lula foi questionado também sobre dívida pública e sobre crescimento, né, ele faz uma defesa do crescimento, das terras raras, da autonomia. Isso tem uma posição muito clara com Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro falou já sobre colocar as terras raras em negociação com os Estados Unidos. Lula ressaltou a importância de nós termos uma produção interna de chips, né? E da soberania brasileira ser garantida, né? O Brasil precisa crescer. As terras raras e outros minerais estratégicos são fundamentais, né? E a necessidade de agregar valor dentro do próprio país, produzindo tecnologia, né? Quando foi questionado sobre isso, Lula lembrou uma coisa importante, que foi o governo dele que tirou o Brasil do mapa da fome, né? Um dado muito grave, né? Que no passado Lula já tinha, quando governou o Brasil, tirado o Brasil do mapa da fome. O Brasil volta ao mapa da fome durante o governo Bolsonaro e sai de novo do mapa da fome agora com o governo Lula. Correios. Ele se compromete a não privatizar os Correios. Ele defende que não é privatizando os Correios que vai se resolver. E tem uma cena até meio engraçada com César Tralli, que ele oferece assim a mão e diz: eu me comprometo a não... E o César Tralli não quis apertar a mão dele. Acredito que não para não parecer que estava apoiando, ou não queria essa imagem. Eu entendi a atitude do César, mas ficou um negócio meio engraçado. Sobre os Correios, Lula ressaltou a importância de mudar a administração dos Correios, de forma a os Correios se tornarem mais viáveis. Eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. A privatização dos Correios vai dificultar muito que coisas cheguem em locais distantes, porque os Correios eles fazem entregas como parte de um serviço público. E a iniciativa privada, qualquer empresa, vai ver o lucro. E não há, de fato, lucro muito grande em locais mais afastados, mais distantes. É sempre uma coisa muito mais complicada para uma iniciativa privada. E para os Correios, existe uma coisa faz parte de um serviço social, né, de comunicação, né? Então, gostaria de lembrar isso, né? Sobre a educação, ele foi questionado fundamentalmente dos números da educação, especialmente do nível de aprendizado de matemática. Aí Lula lembrou, o governo dele criou o pé de meia, que garantiu alunos nas escolas, lembrou das universidades, lembrou dos institutos federais e lembrou do nível educacional da educação no Ceará, que a maioria dos vencedores, do pessoal, assim, quase 40% do pessoal que entra no ITA vem do Ceará, né? Lembrou de iniciativas de Olimpíada de Matemática e tudo mais. Depois ele foi questionado também sobre segurança pública e a expansão do crime organizado. E ele apontou que o crescimento e sofisticação do crime organizado é um problema nacional e é um problema que os estados também não conseguiram resolver, e defendeu a PEC da segurança pública. Destacou principalmente a necessidade de maior integração entre União, estados e diferentes forças policiais. O crime organizado atravessa fronteiras estaduais, portanto o estado também precisa conseguir atuar de maneira integrada. E ele lembrou da Operação Carbono Oculto, uma operação desenvolvida pela Polícia Federal durante o governo dele, que atacou o andar de cima, prendeu gente rica, mostrou conexões inclusive com a Faria Lima, coisa que é muito rara
na história brasileira, né? Violência na Bahia. Ele foi questionado sobre o tempo que a Bahia é governada pela esquerda e o fato dos índices de violência em várias cidades serem muito altos, né? Ele respondeu que ninguém conseguiu resolver satisfatoriamente o problema da segurança pública e argumenta que destacar isoladamente número de algumas cidades da Bahia pode distorcer um problema que é nacional. E é importante dizer o seguinte: a Bahia, muitos estados brasileiros, esses problemas foram agravados quando grupos e facções criminosas migraram de alguns estados para outros estados. Por exemplo, no Ceará, tiveram muitas facções criminosas que migraram do Rio de Janeiro para o Ceará. E aí o problema de violência no Ceará aumentou. Em Bahia tem uma situação semelhante. Então, Lula não falou sobre isso, mas é fundamental entender que o problema do crime organizado tem que ser atacado fazendo o que foi feito no Carbono Oculto. Ou seja, fazendo operações policiais que atacam o dinheiro, que pegam o pessoal do andar de cima. Ficar reprimindo com violência os aviõezinhos não vai resolver o problema de violência, né? Enfim. Vamos lá. Marielle Franco. Ele lembrou que o caso da Marielle Franco demonstra a importância de maior capacidade da atuação federal. Quando o caso foi federalizado, aí é que os culpados os mandantes foram descobertos, né? E usou o caso para defender que crimes não podem ficar exclusivamente nas mãos dos estados. Isso precisa ser alterado. Lula lembrou, inclusive, que foi a Constituição Cidadã de 88 que definiu que funcionaria assim, né? Enfim, do Carbono Oculto eu já falei. E quando ele vai para o encerramento, ele destaca a importância do governo dele em relação à inclusão social e exportar inteligência. Ele destaca a trajetória dele, um presidente sem diploma universitário, ressalta que os governos dele expandiram universidades e institutos federais, ampliando oportunidades para milhões de brasileiros. Ele defende que o Brasil precisa exportar inteligência e não apenas minério de ferro, soja e commodities. Precisa produzir conhecimento, ciência, tecnologia e está apostando justamente no PAC, né, no Programa de Aceleração de... Como é o PAC? De crescimento, né? Programa de Aceleração de Crescimento, se eu não me engano. Para que tenha produtos de maior valor agregado, né? E aí ele ressalta a importância da inclusão social. Eu achei a entrevista de Lula muito boa. Ele foi especialmente forte no posicionamento dele solidário com quem ele entende que deveria ser, ao mesmo tempo sem se comprometer a proteger ninguém, o que é muito importante. E por isso eu achei que a entrevista dele foi muito boa. E estou fazendo essa análise antes de ver qualquer coisa. Então não olhei nas redes sociais, não olhei a repercussão, não olhei em jornais, estou dando minha opinião. Achei que a entrevista dele foi firme, foi clara, ele foi questionado sobre temas polêmicos e ele mostrou equilíbrio e força, né? Para um homem na idade dele, ele mostra muita lucidez e me parece absolutamente preparado para continuar liderando o país. E ele nem tocou muito no assunto, né? Mas uma das coisas mais importantes que eu acho que Lula fez nesse governo atual foi a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, a farmácia popular recuperada, né? O Desenrola Brasil e aumento do salário mínimo acima do nível da inflação e, além de tudo isso, abraçar a luta pelo fim do 6x1. Abraçar uma luta da classe trabalhadora para acabar com essa hiperexploração da classe trabalhadora, que ainda não foi aprovada, porque está no Senado ainda, mas que mostra um compromisso muito importante com a classe trabalhadora, que eu entendo que a gente deve ressaltar e lembrar nesse momento da história do Brasil. Eu gostaria que o PT abraçasse outras causas, como expandir ainda mais a justiça tributária e fomentar o cooperativismo? Sim. Então eu tenho coisas que eu gostaria de serem abraçadas e aprimoradas, eu vejo espaço, mas não há como negar que a entrevista foi muito firme, muito positiva, e acredito que a tendência é que favoreça a campanha de Lula para a reeleição. Não vi nada na entrevista que pudesse excessivamente prejudicar ele.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Você pode também ganhar uma dedicatória personalizada se comprar o livro A Nova Máquina do Tempo ou o livro Canto Escuro, que eu lancei recentemente e está disponível na editora Emó. A Nova Máquina do Tempo está disponível na editora Cotter e também via e-book na Amazon, né? E se você quiser ajudar o canal, pode mandar um Pix para andretj@terra.com.br ou mandar um e-mail querendo a dedicatória. Pode se tornar membro ou apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando cursos de esquerda. Tem um link no comentário fixado explicando como. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.